Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A semana começou animada, principalmente aí com o mercado estrangeiro e o recuo de Trump em relação às tarifas, mas terminou com um susto para o investidor brasileiro em relação à inflação. Começando falando aqui dos nossos índices de inflação, o IGPM trouxe até uma boa notícia, registrou uma queda de 0,73%. Enquanto o mercado esperava uma queda de 0,60%. A maior queda do IGPM veio do índice de preços ao atacado, que caiu 1,18%, mostrando aí um recuo nos preços do atacado, o que pode futuramente refletir na inflação ao consumidor. O problema é que a informação trazida pela prévia da inflação oficial, o nosso IPCA 15, foi bem diferente. O IPCA 15 foi divulgado na sexta-feira e trouxe um aumento acima daquilo que era esperado pelo mercado. Nosso IPCA 15 registrou alta de 0,84%, quando o mercado esperava uma alta de 0,60% no mês de fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 registra uma alta de 4,10%. Mesmo ficando abaixo aí do teto da nossa meta de inflação, o IPCA 15 ainda está muito longe aí do centro da meta de inflação, que é de 3%. Além disso, o grande problema veio que a inflação que o IPCA 15 trouxe é principalmente uma inflação de serviços, puxada principalmente pelo reajuste das mensalidades escolares e também do material escolar. O problema é que essa inflação é mais difícil de combater. Isso pode fazer aí com que o nosso ciclo de corte da taxa Selic seja menos acentuado do que previsto inicialmente. A nossa Bolsa de Valores, que vinha em alta até na quinta-feira, renovando seus recordes históricos, acabou recuando na sexta-feira. Fechou a semana em queda de 0,92%. Já o dólar também caiu 0,92% ao longo dessa semana, influenciado principalmente pela entrada de fluxo estrangeiro, e fecha a semana cotado aos R$ 5,13. No mercado internacional, o presidente Donald Trump, que inicialmente havia cogitado aí a imposição de tarifas globais de até 15%, acabou recuando e confirmou as tarifas de 10%. Isso aí acabou trazendo uma boa expectativa para o mercado. Porém, um estudo da SecureWords que trouxe aí que a inteligência artificial pode, a partir do ano de 2028, gerar uma forte onda de desemprego nos Estados Unidos, principalmente aí pela substituição de várias profissões, que hoje são executadas por seres humanos, que passariam a ser executadas por inteligência artificial e que poderiam aí acarretar uma queda do consumo e também um desemprego maior nos Estados Unidos, acabou fazendo com que as bolsas lá recuassem. O S&P 500 encerra em queda de 0,32%. A Nasdaq caiu 0,76% e o Dow Jones caiu 1,13%. Já na Europa, o movimento foi diferente e o Stoxx 600 encerra em alta de 0,67%. Depois de criticar bastante a política externa do presidente Donald Trump com a imposição de tarifas, o governo brasileiro decidiu adotar uma estratégia bem parecida com a do presidente norte-americano e elevou a tarifa de importação de cerca de 1.252 produtos. A elevação dessa tarifa foi, em média, de 7,2%, com a tarifa de importação chegando aí até 25%, dependendo do tipo de produto. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esta tarifa aí tem o objetivo de proteger a indústria nacional. A expectativa de arrecadação com esse aumento das alíquotas de importação é de cerca de 14 bilhões de reais. Depois de uma forte pressão, principalmente do setor de tecnologia, o governo federal acabou recuando aí nas tarifas de cerca de 120 produtos ligados ao setor de tecnologia, como smartphones, placas de vídeo e outros componentes para computadores. Porém, ainda seguem mais de 1.000 produtos com a alíquota de importação elevada, entre eles equipamentos médicos, equipamentos agrícolas e uma série de outros produtos. No mercado das commodities, o petróleo encerra essa semana em alta de 1,55%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $72,87. Já o minério de ferro encerra em queda de 0,27%,
com a tonelada cotada aos $99,06. O minério de ferro permaneceu praticamente estável. Nós tivemos decisão de juros na China ao longo dessa semana. A China decidiu manter inalterada as suas taxas de juros de empréstimos de curto e de médio prazo. A nossa renda fixa fechou no positivo essa semana. O IMA geral encerra em alta de 0,38%. Já os pré-fixados, medidos pelo IRFM, encerram em alta de 0,20%. Os juros futuros tiveram uma leve alta. O DI para janeiro de 2027 teve alta de 0,04 pontos percentuais e encerra cotado a 13,28%. A corrida eleitoral para 2026 entra de vez no radar do investidor e as últimas pesquisas divulgadas ao longo dessa semana, as primeiras depois do Carnaval, acabaram mostrando aí um crescimento expressivo de Flávio Bolsonaro. As duas pesquisas divulgadas essa semana, a Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, e também a Paraná Pesquisas, mostram Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula. Ambos estão tecnicamente empatados. Isso quando nós avaliamos a simulação de segundo turno nas duas pesquisas. Desde que Flávio Bolsonaro se lançou como candidato, indicado pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há menos de 3 meses, Flávio Bolsonaro conseguiu um crescimento aí, em média de 12 pontos percentuais nas pesquisas eleitorais. Além disso, Flávio Bolsonaro tem feito acenos principalmente ao eleitor mais de centro, uma possibilidade de alternância no poder e também de um governo mais de centro com uma maior austeridade fiscal acaba sendo visto com bons olhos pelo mercado financeiro. E esse crescimento de Flávio Bolsonaro tem influenciado positivamente os nossos resultados, principalmente na Bolsa de Valores. Nós tivemos ainda a divulgação da arrecadação pública do mês de janeiro, que bateu recorde, 325,7 bilhões de reais. É um crescimento de 3,8% em relação ao ano passado. O superávit primário de janeiro ficou em 86,9 bilhões de reais. Mas mesmo assim a nossa dívida pública cresceu em comparação ao PIB. Foi para 78,8%. No cenário internacional, nós tivemos ainda a notícia de que a Netflix decidiu da compra da Warner Bros. Um negócio aí bilionário. Havia uma disputa entre a Netflix e a Paramount. A Paramount fez uma oferta agora que gira em torno de 108 bilhões de dólares. Com a desistência do negócio, a Netflix vai receber aí cerca de 2,8 bilhões de dólares. O fato de a Netflix ter saído dessa negociação acabou influenciando positivamente as suas ações, que subiram 10%. O investidor entendia que a Netflix aportar este volume de recursos poderia gerar uma forte dívida para a empresa e sem ter aí a expectativa ou de quando viria todo este retorno, o que acabou influenciando positivamente as suas ações. Agora resta saber se a Paramount vai conseguir aí romper todas as barreiras burocráticas para realizar a aquisição dos estúdios Warner. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos. Nós temos também reunião da OPEP+, que pode mexer aí com o mercado de petróleo. E aqui no Brasil nós temos a divulgação do PIB do ano de 2025. Muito obrigado e até a próxima semana.